Olá, coleguinha, amigo tecladista, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Elvis, o seu professor de música. Antes da gente começar esse vídeo, nós vamos falar sobre mais um capítulo da nossa teoria musical, mas vai deixando logo o seu like, tá certo? Se inscreva no canal do professor, compartilhe também aí os vídeos com os amigos, o pessoal que estuda teoria musical, que tem certa dificuldade e tal, enfim, né? O que é bom a gente tem que compartilhar. Bem, hoje a gente vai trabalhar, nós vamos estudar um assunto um tanto fácil, tá? A gente vai falar sobre a semínima pontuada, tá certo? Esse assunto, ele está lá no livro, no nosso livro de teoria, né? Teoria TIM, que é o livro da professora Nelore Bucher, que é o livro que a gente utiliza aqui na escola, tá? E é o volume 2, no caso, tá certo? O capítulo é o capítulo número 10 e você vai, como você já está vendo aí, tá certo? Não esqueça de abrir o seu livrinho, tá certo? E acompanhar a lição aí juntamente comigo na leitura e nas explicações, tá bom? Então vamos voltar lá para a tela da lição. E aí é o seguinte, deixa eu abrir aqui para mim também, né? Porque senão não consigo acompanhar. A primeira coisa, né? O que é uma semínima pontuada, né? Semínima é uma figura de nota, tá? Uma figura musical, figura de um quarto da semibreve, não é um quarto de tempo. Ela é uma figura que representa geralmente um tempo do compasso. Né? Geralmente ela é escolhida como unidade de tempo. Bem, a semínima pontuada resulta, né, da junção de uma semínima mais uma colcheia, como você pode ver aí no exemplo. Né? Se você juntar por meio de ligadura uma semínima e uma colcheia, você vai ter algo equivalente a uma semínima pontuada, né? E em seguida a colcheia. Né? No caso, essa situação é equivalente a essa situação aqui. Recordando, o que é que a gente sabe sobre ponto de aumento? Ponto de aumento é um ponto colocado sempre o quê? À direita das notas, ou das pausas também. Para quê? Para aumentar sempre metade do seu valor. Então, se você tiver aqui algo como uma semínima pontuada, como é que isso deve ser tratado? A mínima pontuada, você vai ter o valor da mínima, que geralmente é 2, mais a sua metade, que é o valor de uma semínima. Então, veja, uma mínima pontuada equivale a uma mínima ligada a uma semínima. Outra situação é a situação da semibreve pontuada. Vai valer 6 tempos. Seria o valor da semibreve mais a sua metade, que é a mínima. Então, uma semibreve pontuada equivale a uma semibreve ligada a uma mínima. Certo? 4 mais 2. A semínima também pode ser pontuada, né? Inclusive o título da nossa lição fala sobre isso, né? Apresentando aí a semínima pontuada, que seria o resultado da junção de uma semínima mais uma colcheia. Na maioria dos casos, isso seria 1 tempo e meio, tá certo? Mas lembrando que a semínima ela também pode ter outros valores, tá? Isso vai depender da fórmula de compasso utilizada. Então, nas situações em que a fórmula de compasso o número de baixo é o número 4, então você tem a semínima como unidade de tempo, tá? Esse assunto já foi visto, tá? A fórmula do compasso. Caso não lembre, é bom dar uma revisadinha, tá certo? A semínima pontuada é frequentemente seguida de uma colcheia, completando 2 tempos. Então isso é muito corriqueiro, você ter a semínima pontuada e depois a colcheia. A gente vai ver isso lá na frente. E a soma dessas notas sempre vai dar 2 tempos, isso aonde? No compasso de 4 tempos, ou no compasso 4x4. Como eu disse, ó, o número inferior aqui sendo 4, você vai ter essa situação aí que a autora está mencionando. Como é que a gente executa ritmicamente uma semínima pontuada? Recomendamos, na leitura rítmica, que o aluno conte e veja em que tempo está o ponto de aumento. A colcheia isolada deve ser executada após falar o número desse tempo, ou seja, ela vai ser rápida, né? Eu vou fazer uma demonstração para você ver. Ao tocar, também pode falar o recurso, tocar e esperar o ponto, né? E logo depois tocar a colcheia. Geralmente a gente faz assim, eu costumo contar 1 e depois desse i a gente toca a colcheia. Então vamos ver esses 2 exemplos que a gente tem aqui embaixo. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui primeiro. Bem, eu tenho aqui uma semínima pontuada. Essa semínima ela abrange o primeiro tempo e o segundo tempo.
mas não o segundo tempo inteiro. Né? E aqui eu tenho uma colcheia que seria uma segunda parte desse segundo tempo. Né? A primeira parte está dentro do ponto. Então veja, o que é que eu tenho que fazer aqui? No básico, sem olhar muito para a métrica, sem usar metrônomo, né? Essas 4 notas elas têm que ter mais ou menos esse ritmo. A primeira vai demorar mais. Demora. Aí a colcheia mais rápida. Certo? Então, de novo. Tá, e tá, tá, tá. É mais ou menos esse ritmo que eu tenho que ter. Eu vou falar e apontar aqui com o mouse. Tá, 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 tá. E tá, tá, tá. Lembrando que a primeira nota ela tem que demorar um pouquinho, certo? Um pouquinho mais do que o normal. E essa demora ela tem que ser compensada com a colcheia. Já no outro exemplo, você vai ter tá, 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 tá. Aí você vai demorar aqui na terceira nota ou na nota que está no terceiro tempo. Como eu costumo dizer, eu costumo contar um I quando eu chego nessas notas de um tempo e meio. Cada músico tem seus segredinhos, né? Seus macetes. A própria autora está sugerindo que você conte o tempo, né? Espere um pouquinho e corra. Né? Então vai ficar assim. Se a gente fosse fazer como a autora está pedindo, seria 1, 2, 3, 4. Certo? Veja que eu não toco a colcheia assim que eu digo 4, demora um pouquinho. Né? 1, 2, 3, 4. Certo? Como ela disse, né? Geralmente a semínima pontuada é seguida de uma colcheia. Então, do meu jeito, eu faço tá, 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 e essa notinha rápida, essa palma mais rápida foi a colcheia. Tá? Agora a gente vai falar sobre como é que essa semínima pontuada, como é que elas são escritas. Quando a gente pode usar, quando a gente não pode usar. Ou deve usar ou não deve usar, algo assim. São regras de grafia, no caso, né? Regras de escrita. Então, aqui tem uma regrinha, olha só, importante. Regra de escrita musical para o compasso quaternário. Tá? Você nunca vai encontrar em um compasso quaternário simples a semínima pontuada escrita no meio do compasso. As duas opções escritas no final da página anterior, o que a gente viu ainda há pouco, né, são as únicas que são permitidas segundo as regras da escrita musical. Ou no tempo 1 ou no tempo 3. Abaixo vai ter os exemplos. Né? No compasso quaternário simples, com o numerador 4, você vai ter permite-se ligar as notas das pulsações 1 e 2 ou 3 e 4, ou seja, nunca 2 e 3. Não ligar pulsações 2 e 3, como eu acabei de dizer, exceto para os ritmos a seguir. Né? Semínima, mínima, é isso? E a semínima. E semínima pontuada, em seguida a semínima. Bem, observe o seguinte, nessa primeira parte aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Uma semínima no primeiro tempo, tá? Outra semínima no segundo tempo e essas duas colcheias no terceiro tempo. Veja, eu posso utilizar a ligadura nesse caso. Tá? Eu não posso colocar o ponto de aumento, eu não devo colocar o ponto de aumento, aonde? Entre os tempos 2 e 3. É exatamente aqui, ó, 2 e 3. Eu não devo usar o ponto de aumento como está aqui, ó, nessa parte de baixo. Então isso aqui está errado. Por quê? Porque a gente colocou o ponto de aumento numa nota dentro do segundo tempo. Se a gente for olhar os exemplos que a gente tocou ainda há pouco, que são esses dois exemplos aqui, você vai ver que na primeira sequência aqui, ó, você tem uma semínima no primeiro tempo, né, que invade, digamos, o segundo tempo, ou seja, do primeiro para o segundo. Né, e aqui eu tenho do terceiro para o quarto. Essas duas situações aqui estão corretas, são situações previstas aqui, ó. Você vai ver do primeiro para o segundo e do terceiro para o quarto. Isso eu posso utilizar. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente em relação ao uso das pausas. Né? Bem, se a gente estiver usando colcheias, como é que eu posso fazer para ligar essas notas? Repare só,
Eu posso distribuir os tempos, né, utilizando colcheias dessa forma. No primeiro tempo, eu vou subdividir um tempo para duas colcheias. Então, eu ligo as duas, certo? Você vai ver que dentro do segundo tempo eu também posso utilizar, certo? Eu também poderia ligar essas duas colcheias aqui, ó, certo? Poderia colocar aqui uma barra ligando essas quatro, como você tem aqui, ó. Opa, aqui, ó. Você vai notar que do primeiro tempo para o segundo tempo, você tem uma ligação, sem problema nenhum. Agora, nunca ligar a parte do meio, ó, certo? Essa parte do meio aqui, ela não deve ser ligada, tá? Você deve evitar. E no uso das pausas, vamos ver aqui. Isso aqui, ó, onde você tem a colcheia, né, uma pausa de colcheia isolada, certo? Você vai notar que aqui, ó, tem uma ligação, tá vendo? Aqui também, ó. E ela sugere o quê? Que é melhor, ao invés de escrever dessa forma, é melhor você escrever dessa forma. Por quê? Porque você consegue individualizar os tempos, você consegue ler com mais facilidade, certo? Então você nota que aqui o primeiro tempo, você tem uma pausa e uma colcheia, elas estão separadas, então você consegue ver o ritmo, você consegue visualizar melhor em que tempo essas duas colcheias estão sendo colocadas, certo? Veja que no segundo tempo, ó, as duas colcheias estão juntas, né, ligadas pelo traço de união. Aqui, ó, o terceiro tempo agora, eu consigo perceber que é uma nota e uma pausa de fato, e eu consigo saber qual tempo que essa situação aí foi colocada, tá? Ou seja, a gente consegue individualizar, certo? Esse princípio também pode ser usado aqui, né? Individualizar os tempos. Isso aqui é muito usado para quem escreve partituras, né? Isso é uma situação que você vai passar. Quantas vezes você está estudando aí, faz, eu queria tocar a música tal, mas eu não tenho uma partitura, né? E vai correr aí na internet em busca de partituras das músicas que você gosta. Inclusive você vai encontrar partituras mal feitas, né? Partituras que não seguem essas regrinhas, e isso acaba dificultando a sua interpretação, a sua leitura. Então, partituras de boa qualidade, elas seguem essas regrinhas, e é bom que você saiba dessas regras para que você possa reconhecer o que é uma partitura bem escrita, uma partitura que foi escrita equivocadamente. Apesar de você ter editores de partituras, como o Musicórios, Sibelius, o Finale, o Musicório eu já falei. Enfim, editores de partitura, que ao você clicar, as notas são colocadas lá na folhinha, lá na tela, automaticamente. Mesmo assim, ainda há quem escreva de forma errada, tá certo? Pois bem, chegamos no final aqui da nossa lição, tá? E nessa lição nós vimos o quê? A semínima pontuada na situação do compasso 4x4. É isso? Em outros compassos, você vai ter a semínima representando outros valores, mas a situação é sempre a mesma. A semínima pontuada equivale a uma semínima ligada a uma colcheia, certo? Depois disso você tem as atividades, tá? Você que é aluno aí da escola, faça a atividade, anote suas dúvidas e traga para a sala de aula, deixe seu comentário ou entre em contato comigo aí pelas redes sociais que a gente vai estar tirando sua dúvida, tá bom? Eu esqueci de dizer no começo, eu vou dizer no final, mas não tem problema. A nossa lição está na página 76, tá? Qualquer coisa, você tem os dados aqui na tela, é só você procurar. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui mais uma vez, né? Eu desejo a todos paz e graça, tá? E até o próximo vídeo.